Olá, acupunturista brasileiro, tudo bem aí? Esse aqui é o Pod 100, o podcast do acupunturista brasileiro. Acupunturista, terapeuta natural, você que curte, não precisa ser profissional, mas você que curte medicina chinesa, terapias naturais, medicina, saúde, desenvolvimento humano, esse é o seu podcast. Você sabe, nós estamos começando a nossa segunda temporada. Esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. E eu quero você aqui toda semana com a gente, hein? Agora vai ter Pod 100 toda semana. E outra coisa que você pode fazer também nos comentários é sugerir nomes para que nós possamos trazer aqui. Gente de medicina chinesa, gente que tem essas abordagens de terapias naturais, desenvolvimento humano. Você pode sugerir aqui pra gente, a gente vai atrás. Sugira conteúdo, temas e vai ser muito bacana a sua participação aqui no nosso canal. E eu tenho então 2 convites para você. O primeiro é curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque aí diz que toca o sininho, você fica sabendo quando tem podcast novo. Então faça isso. E o segundo convite é para você participar do nosso Summit 2023 do CTN, a saúde do futuro. Serão 2 dias intensos, professora Camille, de muita informação, muito compartilhar de experiências de acupunturistas renomados aqui no Brasil, sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, aqui perto, aqui em São Paulo, onde eu estou gravando esse podcast, aqui na Avenida Paulista. Então aqui acompanha também o link desse evento. Venha para o Summit 2023, venha crescer com a gente, acupunturistas, dias 29 e 30 de julho. Você clicando no link, você vai conhecer os palestrantes, os temas, vai ser muito bacana receber você aqui em São Paulo. Muito bem, hoje o nosso tema é o mecanismo das doenças na medicina chinesa. E para conversar sobre isso, eu trouxe a minha amiga, parceira de viagens no Chile, né? Depois a gente conta pro pessoal os micos que eu passei. Você não passou, eu passei uns micos lá no Chile que traumatizaram. Eu tô fazendo análise para tratar aqueles traumas lá. Mas eu tô aqui com a querida Camille Egídio, vocês já conhecem. Quem não conhece o trabalho da professora Camille, é só você visitar a página do Instituto Longtao no Instagram, não é isso? @Instituto Longtao, tudo junto, Long tal, e você vai conhecer o trabalho da professora Camille, que é fisioterapeuta, acupunturista, diretora e fundadora do Longtao, que reina ali no ABC Paulista, né? Promovendo a formação de acupunturistas. Você ministra outros cursos também na área de terapias naturais lá no Instituto Longtao, então vale a pena você conhecer. Ela também participa do comitê executivo da WFCMS, falei certo? Certíssimo. Né? Federação Mundial de Medicina Chinesa, e também faz parte do comitê clínico da WFAC, Federação Mundial de Acupuntura e MTC, que são as 2 maiores federações aí relacionadas à medicina chinesa, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Referência para consulta, para uma série de coisas. Então eu tenho o prazer de receber a professora Camille Egídio aqui para conversar com a gente com esse tema tão gostoso e que não acaba, né, Camille, falar sobre o mecanismo das doenças. Então, Camille, um assunto sem fim. Não é sem fim. Dá para gravar uns 50 podcasts para falar sobre mecanismos de doenças. Camille, para quem não te conhece, porque muita gente já te conhece, quem está na área, né, há muito tempo, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, como você encontrou medicina chinesa, e depois a gente cai no nosso tema, que é o mecanismo de doenças. Bem-vindo ao Pod 100, Camille. Obrigada, Rogério. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Bom, antes de falar de mim, eu quero te agradecer pelo convite, pelo projeto. Eu acho sensacional a gente poder oferecer informação de qualidade para o pessoal da área. Você sempre à frente e sempre aberto a unir e não desunir os profissionais. Então, eu acho sensacional. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço muito. Bom, a minha história eu vou resumir bem, né? Porque são 24 anos já na área. Segura, menina, segura. Deixa que eu falo a minha idade. Você não precisa falar a sua. Eu não queria contar, mas é triste, viu? A idade vai chegando. Bom, eu comecei na área com a massoterapia. Eu acho legal comentar, porque a gente fala hoje que é físio e o pessoal acha que veio do céu. E, na verdade, eu, quando saí do colégio, eu queria ter feito fisioterapia, mas não tinha condições financeiras, meus pais não podiam pagar. E eu trabalhava já numa fábrica, ganhava lá meu salário desde os 16, então eu falei, vou tentar um curso que eu posso pagar, que foi a massoterapia. Então, por isso que eu tenho o maior carinho por esse curso, inclusive lá no Longtao, porque eu sei que ele abre muitas portas. Então, eu comecei como massoterapeuta, trabalhei em shopping, ralei lá com quick massage e tudo mais,
Fiquei muito tempo trabalhando com isso. Aí, graças a essa área, que na época muitas pessoas, inclusive minha própria mãe, falavam assim, isso daí é hobby, você tem que ter uma profissão, não é possível que você vai viver disso. Eu falei, não, é o que eu gosto. Daí, graças a isso, eu consegui fazer meu curso de acupuntura, me tornar acupunturista e, com as técnicas, pagar minha faculdade. Então, acho importante falar, porque muita gente vem para a área estudar a terapia meio desanimado, às vezes já é formado, né? Por exemplo, fisioterapeuta reclama muitas vezes da condição financeira, que não consegue se dar bem. Então, tanto para uma porta de profissional, eu acho que é importante, como essa questão de quem não tem a formação ainda na área, se desestimular, que é possível abrir caminho, né? Então, eu comecei dessa forma. Aí, daí, né, dessa base, eu tive a chance de dar uma aula, me apaixonei por dar aula, foi tudo muito assim, né? Fui convidada para dar uma aula assim, de emergência, um professor deu um cano, a gente tem escola, sabe como é, o professor deu cano na véspera, falaram, me indicaram para aurículo, dei a primeira vez uma aula de aurículo, já era acupunturista, me apaixonei, daí veio o sonho da escola. E aí, em 2005, eu fundei o Instituto. 2005, já estamos com 18 anos aí, já está maior, né? Já passou a maioridade. E foi isso. Então, a gente começou bem pequenininho, começamos com uma sala comercial, aí fomos para uma casa maior, aí fomos para um sobrado, e aí agora estamos lá na sede atual, que são 4 andares, são quase 2.000 metros quadrados. Bonito pra caramba o prédio. Aí a gente agora está numa estrutura que eu fico feliz de oferecer para os alunos o que eu não tive, né? Porque eu comecei em escolas pequenas e muitas coisas que a gente sente falta, eu estou tentando oferecer hoje para os alunos, né? Em relação a ambiente, salas de aula, material. E é isso. Então, começou bem pequenininho. Então, para quem está começando agora, acho que é legal a gente falar que tanto você também começou pequeno, né? A gente começou com parceria, deixar claro que é possível crescer. Porque o pessoal às vezes fica desestimulado, né? Ainda mais pós-pandemia, questiona, será que vale a pena investir num curso de 2 anos e tal? E é que eu gosto muito dessa frase que fala assim, você tem medo de... porque eu já estou com 40 anos, 50 anos, mas daqui 2 anos... vai ter passado do mesmo jeito. E você pode ser a mesma pessoa ou ser alguém melhor, né? Então, não tenha medo de que vai passar 2 anos. Vai passar de qualquer jeito. Só que daqui 2 anos você pode ser um acupunturista, você pode ser um profissional da área e não 2 anos reclamando do que você não fez, né? Acho que é isso. É isso aí, gafanhoto. Escutem aí as orientações de uma grande empreendedora da MTC. Um dia, produção, a gente vai fazer um podcast só com empreendedores. Das mais diversas áreas, não só donos de escolas, né? Porque tem gente que foi empreender dentro de outra área. Você estava falando aí da sua história e sempre tem essa questão de seguir o caminho do tal, né? Cada um na sua. E o tal vai confirmando se essa é a nossa ou não é o nosso caminho. Porque às vezes a gente pensa que é e não é. Sim. E aí acontecem algumas coisas que direcionam para outro lugar. Eu acho importante, Camille, você estava falando, e eu estava lembrando que quando eu comecei a escola, eu convidei... um professor que eu ouvia falar que ele era um grande acupunturista na cidade lá, né? E era fisioterapeuta também. Eu falava, vou chamar esse cara para dar aula na escola. E ele foi tão bacana, assim, porque ele foi tão assertivo, ele chegou e falou assim para mim, Rogério, o meu caminho, né? O tal me chamou para ser acupunturista no consultório. E por mais que ele saiba, ele falou, minha pegada não é ensinar. E sabe assim, ele não foi porque geralmente é tentador, né? Sim. Então, às vezes, aí a gente sofre, às vezes, quando o cara pensa que é e não é, os alunos sofrem, a gente sofre, a gente fica torcendo para o professor dar certo, né? Mas ele tinha isso muito claro, olha, meu negócio é consultório. E aí, Camila, a história dele lá na cidade é muito, muito bonita, porque ele é um dos acupunturistas que cobra mais caro na cidade. Sim. Porque aí ele foi fazer curso de uma série de massagens de linhas diferentes, e foi agregando isso para o tratamento dele. Ele é super realizado dentro do consultório, hoje cobra muito bem, está financeiramente estável, mas o caminho dele não era empreender nessa área, era empreender no consultório como acupunturista. Então, cada um tem o seu chamado, cada um tem sua história, e a gente vai tendo essa confirmação, né, quando a coisa vai acontecendo. Mas guarda aí que um dia eu vou te chamar para o podcast para a gente conversar sobre empreendedorismo, com certeza. Hoje, acupunturista, e não só você que é acupunturista, né? Como falei, você que gosta dessas pegadas aí de terapias naturais, nosso tema é muito interessante, porque a gente vai falar sobre o mecanismo das doenças. E a professora Camille, ela dá palestra aí na Word, né? Em inglês, em espanhol. Tem uma história com a professora Camille, vou contar rapidinho aqui.
Nos conhecemos no Chile, naquele encontro promovido pela Federação Europeia de Acupuntura. Eu lembro de duas coisas desse encontro que muito me marcaram. Primeiro é a fluência dessa menina no espanhol. Nem sei se era fluente, mas o engana muito bem. Era a nossa tradutora. É bem por aí. Era a nossa tradutora. Mete as caras. Por isso que hoje você faz palestra em inglês e o pessoal da Word te convida, tal. Você esteve em Portugal outro dia. Porque você não é bilíngue, sei lá quantas línguas você fala. E o que você não fala, você enrola, você isso aí, mantém. É um enrolation. E eu fiquei com inveja de você naquela viagem, que você era a nossa tradutora. Eu falei, nossa, essa menina mete as caras, olha que bacana. E a outra foi o mico que eu paguei, não sei se você lembra, que o meu celular tocou. Não, o celular tocou, você estava no então você não vai lembrar, porque marcou eu. Então você não lembra, senão que não foi tão assim. Das suas roupas que ficam no hotel, isso é verdade! Gente, eu esqueci minhas roupas no hotel, a professora Camille trouxe. Pode isso, produção, Jane? Ela trouxe minhas cuecas, que ficou lá no quarto, gente, esqueci as cuecas, ela tão jeitinho, foi, trouxe pra mim. Tem tudo a ver com o tema Pod Shen, né? Porque o Shen ficou totalmente desalojado. Fora da casinha, total. Quem me conhece tem muita história para contar, mas uma dessas foi. Ainda bem que você ficou um dia lá para curtir a cidade. Não, e aí eu trago as suas roupas, você me traz um presente. Eu falei, não, esquece roupa toda vez. Por favor. Gente, recuperei minhas cuecas, não vou dar um presente para a moça? É claro que eu vou dar. Então dei um presentinho para a Camila. Se eu soubesse, tinha trazido umas novas compradas lá no Chile para você. E aí nossa amizade começou de lá, né? Porque você tem essa facilidade realmente de se comunicar, de transitar e de trazer medicina chinesa raiz, porque você é uma estudiosa, você vai nos clássicos. A gente sempre fala, né? Aprender, ser professor é um maior aprendizado, porque os alunos estão sempre perguntando e aí a gente é obrigado a pesquisar e pesquisar. Então, por isso que eu convidei você para desenvolver um tema tão interessante, né? Que é esse mecanismo das doenças. E a primeira coisa que a gente talvez tenha que começar a falar é essa coisa, né? Como que você vê essa questão da diferença? Porque a gente fala, primeiro que doença não é um termo certo quando a gente fala de medicina chinesa, né? Existem outros termos, para aquele que está começando a estudar sabe, né? O público leigo não sabe, não tem nem esse termo. Fala um pouquinho sobre a sua visão. A gente vai chegar na clínica, vai chegar no consultório, vai chegar no diferencial, a gente vai dar dicas para os acupunturistas que estão nos assistindo, né, sobre acho importante. Baseado na sua experiência clínica. O Pod Shen de hoje, assim, levar informação para você, para a sua prática clínica. E você não conhece, e você que não conhece como a medicina chinesa vê a doença, através desse papo aqui também você vai conhecer. Fala um pouquinho sobre isso, Camille. Bom, vamos por partes, né? Eu acho que sobre a primeira coisa, sobre doença, né? O conceito moderno é definir, dar nome a uma determinada patologia. E a medicina tradicional chinesa, ela se foca muito nos sinais e sintomas, porque ela se foca muito em ler o corpo, coisa que a medicina moderna não é muito de ler o corpo, ela é de ver o que está na imagem. Então, acho que o grande diferencial da medicina chinesa, e é o que eu sinto falta, às vezes, do acupunturista se focar, é que hoje o acupunturista ele fica tão querendo ponto e dica para a doença, que ele esquece da base, que é entender o que o corpo está te falando. Que às vezes vai muito antes da doença. Esse é o nosso trunfo. Antes da pessoa ter uma doença clínica, e quando eu falo isso, é aquilo que apareceu no raio-x, na ressonância, no exame de sangue, na visão ocidental. É você tratar o que já está mostrando ali. Às vezes uma tensão muscular, uma alteração do seu peristaltismo, teu sono irregular, já é um alerta que teu corpo não está bem. Mas não necessariamente é uma doença. Na visão ocidental. Então, você vai no médico, não tenho nada, mas você está sentindo um monte de coisa. E isso que a gente tem esse diferencial. Aí, às vezes, eu vejo o acupunturista esquecendo disso, de focar nesse trunfo e focando em, me passa ponto para isso, ponto para hipertensão, ponto para diabetes. Fala, gente, mas isso é a ponta final do iceberg. Se você não entender o que causou, não dá. Então, o mecanismo da doença é isso, é entender como você adoece. Por que você adoece? E não a doença em si. Porque, vamos ser sinceros, se a gente for pegar a ponta do iceberg, a medicina moderna está muito à frente. Ela tem muito mais recursos. Que nem se eu pegar um paciente com cirrose hepática, a acupuntura vai ter pouquinho. Acupuntura, não só acupuntura, tá? Outra coisa que eu acho legal falar. A acupuntura é um braço do MTC. A gente fala o tempo todo acupuntura, só que, de fato, na China, 70% dos tratamentos são fitoterapia.
e dieto e atividade física, e aí a acupuntura entra. Então, aqui no Brasil, eu falo do Brasil, mas a América Latina como um todo e alguns países da Europa, o foco é a acupuntura. Só que não é porque o foco é a acupuntura que ela resolve tudo. E o pessoal vende dessa forma, como se fosse quase que um milagre. Aí a gente bate de frente, às vezes, com o pessoal mais cético, que fala que não é, e que é pseudociência, e muita gente se ofende. Mas da forma como se promove, parece pseudociência mesmo, porque trata de unha encravada, câncer terminal. Você fala, gente, tá errada essa linha, não é assim que a coisa vai. Então, acho que a primeira coisa que é legal de falar. Sobre clássicos, né, que você falou, eu gosto realmente de ler, eu acho que é importantíssimo a gente ler toda a base, porque tudo começa de uma base, mas eu não sou essa de levantar a bandeira de que os clássicos são tudo. Não sou de levantar essa bandeira, por quê? Porque os clássicos são de uma época onde a gente não tinha 10% do conhecimento de saúde que nós temos hoje. E aí a gente acaba batendo de frente com uma série de situações que a gente entende diferente. Um exemplo básico aí é a gente pegar, por exemplo, funções do baço, que a gente descreve na medicina chinesa como funções do baço. Dentre elas está lá, ele regula ou é influenciado pelo doce. Sabor doce. Só que a gente entende que, na verdade, no baço não tem uma relação com isso. Quem que metaboliza a glicose? É o pâncreas. Tanto que a gente chama aqui de baço-pâncreas. Só que na medicina chinesa é baço, tanto que é descrito como pi, não é descrito como pâncreas. E isso a gente foi entendendo o quê? Ao longo do conceito de entender a fisiologia. Então, você fala, não, quem realmente regula isso... Agora, o baço, de fato, controla o Wei Qi, que é a energia de defesa? Sim, porque é a polpa branca do baço que produz glóbulos brancos. Então, aí você fala, os chineses entenderam isso. Ele tem uma relação com o sangue? Sim, que a polpa vermelha do baço degrada hemácia. Então, de fato, na fisiologia, bate com o que é. Agora, a gente tem que ter esse lado, na minha concepção, independente de hoje eu ter a formação na fisioterapia ou não, eu sempre achei isso. Inclusive, eu busquei a formação porque eu achava que precisava sempre aprimorar. Na minha cabeça, o clássico ele tem que ser uma referência, mas dizer que tudo eu vou tirar dali, na minha concepção, está errado. É igual o médico moderno querer tirar todo o conceito dele de Hipócrates, lá da Grécia Antiga. Faz sentido com a descoberta que a gente tem hoje, transplante, cirurgia a laser, cirurgia agora crio, né, cirurgias com congelamento. A evolução que a gente teve hoje na medicina moderna e na ciência como um todo, não faz muito sentido ficar pegado a isso. A base é Hipócrates, o médico moderno, quando ele sai, ele faz lá o juramento hipocrático, mas ele segue ainda o que Hipócrates falava lá na Grécia Antiga? Muito pouco. Né? E tem coisas que deveria seguir, que eu sinto falta, sim. Uma delas é a avaliação clínica mais profunda que se tinha, que nós preservamos. Avaliar, que a gente faz pulso, língua, palpar o paciente, conversar, entender, coisa que a gente, infelizmente, às vezes não vê num consultório moderno, né? Você vai lá, você senta do outro lado, a pessoa nem encosta em você, que é a maior queixa, eu acho, dos nossos pacientes. Poxa, que diferença fazer acupuntura com você e com um profissional X, porque com você realmente me avaliou e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Eu sou favorável sempre de deixar os clássicos como base, como referência, como um norte, mas sempre trazer para a visão moderna, porque todo dia é dia de evoluir, né? Hoje a gente, supostamente, a gente tenta ser melhor que ontem e que antes, e eu acho que esse que é o ponto. De novo, né, dando ênfase a filosofia que a gente preconiza, é equilibrar o yin com o yang, né? Não perder de vista os clássicos, mas também, porque não sempre trazer os novos conhecimentos. Né? E fazer uma acupuntura onde você mescle os dois, né? Ao olhar para o paciente, porque, como você falou, tem coisas que é muito mais palpável, que é muito assim, até porque às vezes, eu não sei se você concorda, professora, como acupunturista, que às vezes isso passa também pela linguagem da gente se fazer entendido pro paciente. Porque às vezes, se você chegar com uma linguagem clássica, o paciente não volta mais. Se você falar, você está com uma ascensão de yang de fígado. A gente vai achar que é místico, alguma coisa. Então, por que não usar? Né? Olha, o baço está relacionado à produção do sangue, porque você está tratando lá, às vezes, né, de um cara, sei lá,
Um atleta, né, por exemplo? de um atleta ou de gente que tem mais contato mesmo, né? Um médico que blá, 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 você não vai conseguir fazer entendível aquilo que a gente está praticando. Sim. Então, até é importante para o profissional ter essas duas linguagens, né? Você falou tanto que eu falo línguas, né? É isso, é o acupunturista aprender a traduzir aquilo que ele está fazendo. É como se a gente estivesse falando literalmente dois idiomas. Um idioma tradicional e um idioma moderno. Então, você tem que saber traduzir aquilo que você está fazendo, porque se você está buscando isso, você tem que... mas eu não quero. Você vê muita gente, às vezes, meio ortodoxa. Eu quero seguir a tradição. Eu falo, gente, mas é a mesma coisa eu querer ir morar na Rússia sem falar russo. Eu vou sofrer demais. Então, assim, eu quero ser tradicional, mas você está vivendo no Ocidente, na medicina moderna, como que você vai seguir isso? Aí eu acho que é um erro do profissional, porque você não está sendo profissional, você está pensando só na sua ênfase. Então, eu, em particular, acho que é fundamental essa junção e não é perder a tradução. Você falou do Yin Yang, eu achei perfeito pegar essa deixa. Tudo é Yin Yang. Por exemplo, na minha visão, o tradicional é o quê? A raiz, concorda? Os clássicos são as raízes da medicina chinesa. Raiz remete ao quê? Terra. Yin. Sim. Então, todo esse conhecimento é o Yin, é a base. Então, o Yin nutre o Yang, não é isso? E o Yang move o Yin. O que é mover o Yin? É a modernidade trazer o movimento do que a gente aprendeu. Então, eu evoluo. Se o Yin ficar lá parado, ele não evolui. Né? Eu tenho que evoluir. Então, na minha concepção, a minha visão é o Yin vai nutrir o Yang, ou seja, não aconteceu o que a gente está vendo hoje. O pessoal fala que quer seguir o tradicional, que quer seguir o clássico, mas na hora que você vai dar uma aula, passa ponto para isso, ponto para emagrecer. Gente, eu preciso entender o que está errado. Emagrecimento não é uma fórmula mágica. Se fosse assim, nos Estados Unidos, que é um dos locais onde se tem muito bem estruturado o ensino da medicina chinesa, lá já é nível superior, tem tudo. Se fosse assim, lá não era o país mais obeso do mundo. O índice de massa corpórea deles é 70% da população. Não faz o menor sentido. Se fosse assim, então resolveria magicamente. Porque depende o quê? E aí vem uma frase que não tem nada a ver com medicina chinesa, mas que Sêneca fala, né, que o caminho para você se curar é o desejo de querer ser curado. E aí, já puxando para o nosso tema, que é mecanismo das doenças, que entra nas causas mistas de doenças, que são as causas que, por exemplo, envolvem hábitos de vida, uso de drogas, remédios, falta de atividade física. Eu não tenho como fazer isso para o meu paciente, você concorda? Eu não tenho como chegar para o meu paciente e ir fazer academia para ele, fazer um exercício por ele. Não adianta eu ver lá, ele está com uma deficiência de Yang Qi. Yang, pela medicina chinesa, é o quê? Movimento. Então, eu percebo que ele precisa de atividade física, ou ele está com metabolismo lento. Não tem acupuntura no planeta que vai fazer isso por ele. Ele precisa fazer a caminhada, ele precisa fazer alguma coisa para movimentar, para melhorar a circulação dele, porque lembra, Yang move Xie, então eu preciso movimentar o meu sangue fazendo atividade. Como que eu vou fazer isso sem ele fazer nada? Não é possível. E aí o pessoal às vezes vende aqui esse milagre que não é real, porque quando você vai para a China, todos os parques cheios de pessoas praticando Qigong, Tai Chi Chuan, então assim... Você acha que a gente está pecando um pouco, o acupunturista brasileiro, moderno, você acha que a gente está pecando um pouco de resumir, embora a maioria saiba da importância dessa visão holística e tal, a gente ainda é um pouco meio que isso que eu queria dizer, meio responsável para passar para a opinião pública, para o leigo, que a acupuntura é ponto? E falta essa ênfase no dia a dia, no consultório. Nossa, a produção avisou que a gente só tem 10 minutos, gente. É tanto assunto, né? Vamos acabar em 50. Mas, né, colocando essa questão e caindo agora um pouquinho para essa questão da doença, você acha, para que fique uma tônica no nosso podcast, que a gente está falhando um pouquinho no consultório, na conscientização do nosso paciente do que é doença? É isso que eu queria chegar. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o que acontece? O paciente ele traz para nós o conceito ocidental que é a doença. Então, ele chega para você, eu tenho ansiedade, eu passei no médico, eu estou com colesterol alto. Ele chega trazendo isso.
E eu acho que é fundamental quando ele vem buscar a acupuntura, porque é o que é mais difundido, vamos ser sinceros, né? Dentro dos conceitos das terapias, o que é mais difundido, se você pegar até os relatórios do SUS sobre os atendimentos, o que mais se tem em atendimento é a acupuntura. Então, por ser muito difundida, ela virou uma referência. E aí as pessoas vêm buscando ela como o tratamento para tudo. Só que existe uma coisa, tratar é uma coisa, você está tratando ali o corpo e você vai melhorar o metabolismo. Curar o problema é uma distância. Então a pessoa vem falando disso e aí o pessoal chega ponto para colesterol. Está errando a mão, porque qual que é a base da medicina chinesa? Sinais e sintomas. Então eu tenho que identificar o que está alterado no paciente, que está ocasionando esse aumento do colesterol e buscar tratar isso. E não ponto para colesterol. Não existe, não tem um ponto, não existe isso. Em clássico e nem em linguagem moderna. Só que tem gente que quer pôr dessa forma. O pessoal quer... Às vezes eu também percebo esse lado... Você comentou no início que a gente começou a falar, acho que é legal do colega que ele se diz, né, um ótimo profissional de consultório, mas não tem vontade de dar aula. Eu acho que também tem um pouco desse lado. Às vezes, esse lado, a pessoa quer dar aula baseado em informações... ou uma experiência única que ela teve no consultório e colocar isso como verdade. E quando a gente vai para o lado da ciência, a ciência ela precisa de dados amplos. Não adianta você ter um caso que funcionou e aí você pôs como verdade. Eu tive um paciente que eu apliquei um X ponto do fígado e ele fez os exames, o colesterol dele baixou. Só que foi só o ponto de acupuntura, aí depois você vai conversar melhor. Não, na verdade ele fez dieta, ele também estava tomando um remédio que o médico passou e ele também começou a fazer atividade física. Eu falei, então não foi o ponto. Você entendeu? É muito leigo da parte de falar que foi o ponto que funcionou. Se o cara fez tudo isso, quem me garante que foi o ponto que não foi ele mudar a dieta? Porque é fato, o colesterol ele é o quê? Ele é formado através do alimento que eu coloco no meu corpo. Se eu reduzir o consumo de gordura, automaticamente eu vou diminuir a produção do colesterol. Então, não faz muito sentido. Eu acho sim, né? Então, só para te responder a pergunta, eu acho sim que há um pecado nisso. Porque qual que é o pecado que eu sinto? O pessoal levantando a bandeira de temos que seguir os clássicos, pulso, língua, é tudo na medicina chinesa. Quem não sabe isso não sabe nada. Até parece que até menospreza quem segue uma linha diferenciada, porque você tem várias formas de avaliar, né? Mas você tem que seguir isso. Só que em contrapartida dessa mesma pessoa que levanta essa bandeira, quero ponto para colesterol. Aonde? Me acha um clássico que tenha isso. Me acha. Se a hora que a pessoa me apresentar, olha, este livro clássico, seja Huang de Neijing, seja Nanjing, seja qualquer desses clássicos, me achar um que fale de ponto para tratamento desse tipo de doença, eu vou até reestudar. Não tem. Então, quer dizer, o pessoal levanta a bandeira do tradicional, mas na prática clínica quer ser ocidentalizado, quer fazer uma acupuntura ocidentalizada, em vez de tratar sinais, sintomas e causa, tratando a ponta do iceberg, uma suposta doença. Então, a gente fez uma outra live juntos, que foi sensacional, que a gente falou de neuro e tal, e o pessoal adorou. E eu tento falar muito isso. Por exemplo, eu tenho lá live de hipertensão. Aí todo mundo vê. Primeiro eu dou a definição ocidental, porque é ocidental essa definição. Há 3, 4 mil anos não se tinha nem aparelho para ferir pressão, quanto mais para falar se ela era hipertenso ou não. Entende? Então, o que se falava na época? Ele está com fogo interno. Por que o chinês falava isso? É misticismo? Não, era o que ele via. Uma pessoa hipertensa, dependendo do quadro, ela tem transpiração espontânea, fica vermelha, tem aumento de temperatura corporal. Então, o que é isso para ele? Fogo. Você não sente isso quando você está no sol ou no calor? Ele associava aos sinais e sintomas. Daí o pessoal quer pegar, então, e já um ponto específico. Não, eu preciso entender qual a síndrome, porque eu tenho hipertensão de vários fatores. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o pecado que eu sinto do acupunturista moderno é querer ocidentalizar a acupuntura. Ao invés de ele focar nos sinais e sintomas, porque dá trabalho, estudar diagnóstico, avaliação clínica, ele quer pegar pontos mágicos para hipertensão, para colesterol, porque é o que o paciente trouxe para ele. Então, ao invés dele fazer a tradução, que a gente está falando, é a mesma coisa. Eu quero entender russo, eu preciso saber russo, e se eu quiser traduzir para o português, eu preciso saber português também. Então, se eu quero entender medicina moderna e falar em termos de medicina moderna, eu preciso entender também. E o que eu sinto que está pecando é isso, é o pessoal querendo fazer
essa miscigenação sem falar os dois idiomas. Então, às vezes, é um profissional de saúde que não conhece bem a acupuntura, mas quer pontos mágicos, ou é um profissional de acupuntura que acha que só dele saber o tradicional ele não precisa conhecer nada de medicina moderna. Olha só, gente, o nosso papo tá tão gostoso, que na verdade a gente não chegou no centro, de tão bom que tá, né? Porque a gente, quando você trouxe para mim um assunto, né, Camille, você falou isso, que eu falei, nossa, é isso aí que a gente vai... Né? Que são os 4 mecanismos das doenças segundo a MTC. Aí você já sabe, gafanhota, que vai ter podcast com a professora Camille número 2. Que aí sim a gente vai dar todo esse aprofundamento. Mas para deixar o pessoal com água na boca, né, Camille, eu queria que você apresentasse os 4 mecanismos, desse uma palhinha e nós vamos marcar um podcast 2, mecanismos das doenças, para aprofundar bastante esse assunto, que é muito interessante para todo acupunturista. Vamos lá. Bom, só para fechar, pessoal, que o pessoal ficar com água na boca, os 4 mecanismos principais são as causas congênitas, que nós chamamos que são as deficiências de Gin-Ti, as causas internas, que são as emocionais, as causas externas, que são as causas da natureza, e as causas mistas, que são as que mais dependem do paciente. Por isso que a gente falou tanto de não focar em doença e focar na causa. Eu deixaria como sugestão a gente fazer um próximo sobre causas internas, que são as emoções, que tem tudo a ver com o pó de Shen. Você viu que vai render, vai ter então professora Camille 1, 2, 3, e porque o que me ocorre aqui também, dentro desse nosso papo, quando você falou o yin e o yang, né, a raiz e o yang, como é que é essas causas externas no mundo em que vivemos? Exato. Com efeito estufa, com ondas eletromagnéticas e a influência que os caras não tinham 5 anos atrás, Camille. Exato. Então, por isso que os clássicos têm que serem revisitados, porque nós vivemos situações, inclusive as emoções. Nós dá muito mais piti, professora Camille, do que os chinesinhos lá tomando chazinho. Exato. É ou não é? Nós tem muito mais boleto para pagar do que os caras lá. Sim. Então, a gente vai fazer um outro podcast para aprofundar esse tema. Fique sempre com a gente. Professora, seu tchau para os acupunturistas brasileiros, seu recado, sua ênfase, né, disso que você falou aí. Rogério, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, obrigada à equipe que está aqui com a gente. E, pessoal, o que eu quero, acho que para fechar, é sempre deixar claro que o Yin e Yang é a nossa base. Então, clássicos e conhecimento moderno é fundamental, buscar entender as causas para poder entender como tratar de fato uma doença e reequilibrar o corpo. Acho que essa é a base. E é isso. Espero estar aqui mais vezes. Muito obrigada. Aproveitem muito aí o nosso bate-papo. Isso aí. Eu que agradeço, Camille. Muito, muito obrigado. Outros virão, o primeiro de muitos. Na verdade, o segundo, né? Nós gravamos uma live muito bacana. Procure lá no nosso canal Papo de Acupunturista. Acupuntura e doenças neurológicas. Sim. Eu me lembro, foi na pandemia, né? Sim, que foi muito bacana. Então, aquele foi o nosso primeiro, esse foi o nosso segundo, e teremos outros aqui com a professora Camille. Acompanhe o trabalho dela no Instagram, tá bom? Instituto Long Tal, tem por aqui em algum lugar para você seguir. Acupunturista Summit, dias 29 e 30 de julho. Um encontro com grandes profissionais, pesquisadores, muita experiência clínica para ser compartilhada com você. Acesse o link, conheça os palestrantes, o conteúdo e vem para São Paulo, vem para o nosso Summit. Que todos possam seguir o fluxo do Qi, o caminho do Tao, equilibrando o Yin e o Yang. O que é raiz com a modernidade. É esse que é o nosso desafio no século XXI, né, professora? É isso aí. Tchau, tchau, gafanhotos e gafanhotas. Até o nosso próximo Pod Shen. Grande abraço.